TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Com muita alegria no coração, o programa Respostas, mais uma vez aqui pela TV Imaculada, está de volta. Eu aqui, Padre Adriano, quero saudar com muito carinho todos vocês que acompanham o programa Respostas, que acontece todo sábado ao vivo e depois tem as reprises. Aqui pela TV Imaculada, essa TV comprometida com a evangelização, essa TV que fala de oração, fala de esperança, fala da vida, fala das mensagens do nosso Papa, que traz tanta esperança e tanta luz no nosso caminho de fé. Muito obrigado mais uma vez pela participação de todos vocês. O programa Respostas acontece também pela participação e nós temos um programa bastante interativo exatamente porque buscamos aqui juntos refletir a partir da fé, a partir das luzes que nós buscamos no entendimento, na compreensão da própria fé, aquelas orientações que são necessárias para o nosso caminho cotidiano, o nosso caminho da vida, porque o cristão vai buscar na fé a resposta, vai buscar em Cristo a resposta para o seu peregrinar neste mundo. Entre luzes e sombras, assim se faz o nosso caminho. Então, volta e meia, a gente precisa de uma bússola que nos oriente no caminho concreto do dia a dia. Então, como você que participa já há um bom tempo do programa Respostas, conhece a dinâmica do programa, no sentido de que na primeira parte do bloco, no primeiro bloco, nós vamos refletir a partir de um texto da igreja, um texto que é importante para nós e vamos chamá-lo assim de um texto oficial do Concílio Vaticano II, e nós falamos que ele é oficial porque ele é um texto que a gente não lê como se estivesse lendo qualquer outra coisa, mas a gente lê como busca de orientação, porque é um texto de orientação para o caminho da igreja, para o caminho da fé. E nós estamos, nesse primeiro bloco, a partir da leitura de um texto, nós fazemos o quê? Uma reflexão a partir de um tema que a leitura vai nos trazer. E esses tempos, nosso tema está sendo a atividade humana no mundo. Tem sentido para a fé o que nós fazemos? Nossas ações humanas? Qual o lugar delas dentro do nosso universo, do nosso caminho de fé? E depois os outros blocos, vocês sabem que nós vamos responder às perguntas que vocês nos mandam. Essas perguntas que vão, assim, a nos ajudar a encontrar praticamente o conteúdo destes dois blocos que advém a partir da provocação daquilo que vocês nos mandam pelas perguntas. E agora vamos começar o programa já com a leitura do texto da Gaudium et Spes, o número 35. Nós já estamos adiantados na leitura do texto da Gaudium et Spes e o tema vai continuar aquele da atividade humana no mundo. Esse é o tema mais geral dos últimos programas que a gente tem feito. Mas olha, o subtítulo, que na verdade é o tema daquilo que a gente trata hoje no programa, é a ordenação da atividade humana. Para que se ordena a atividade? Nós refletimos no programa passado sobre o significado, sobre o sentido da atividade humana e a gente descobriu um monte de coisas em relação ao nosso caminho de fé. A atividade humana não é indiferente ao nosso peregrinar neste mundo. O cristão não precisa parecer um ET na terra porque ele olha para o céu e esquece que ele tem os pés, que os pés dele têm que estar na terra. Não. Então, por isso mesmo que a Gaudium et Spes é um documento que vence aquele clássico abismo que se criou entre realidade sobrenatural, transcendente e vida religiosa e o cotidiano das nossas vidas. Esse divórcio não pode existir, né? Não faz nenhum sentido, porque a fé ilumina todas as realidades da nossa vida. Mas já estou falando demais, vamos para a leitura do texto sobre a ordenação da atividade humana e a gente já volta para a reflexão. A atividade humana no mundo. Ordenação da atividade humana. A atividade humana, do mesmo modo que procede do homem,
assim para ele se ordena. De fato, quando age, o homem não transforma apenas as coisas e a sociedade, mas realiza-se a si mesmo. Aprende muitas coisas, desenvolve as suas próprias faculdades, sai de si e eleva-se sobre si mesmo. Este desenvolvimento, bem compreendido, vale mais do que os bens externos que se possam conseguir. O homem vale mais por aquilo que é do que aquilo que tem. Do mesmo modo, tudo o que o homem faz para conseguir mais justiça, mais fraternidade, uma organização mais humana das relações sociais, vale mais do que os progressos técnicos, pois tais progressos podem proporcionar a base material para a promoção humana, mas, por si só, são incapazes de a realizar. A norma da atividade humana é, pois, a seguinte: segundo o plano e a vontade de Deus, ser conforme com o verdadeiro bem da humanidade e tornar possível ao homem, individualmente considerado ou em sociedade, cultivar e realizar a sua vocação integral. Gaudium et Spes. Vejam que toda a reflexão da igreja parte de uma antropologia que eu chamaria de uma antropologia integral. Uma visão que não separa a espiritualidade, a fé da vida cotidiana. Até porque quando nós descobrimos no Concílio Vaticano II que os leigos, a partir no início da ação católica, que os leigos têm uma índole, a índole vocacional dos leigos, dos cristãos leigos e leigas, é secular, significa que o campo de ação pastoral por eminência dos leigos é o mundo. Então o mundo é o campo da seara, como diz o Evangelho, onde nós anunciamos este mesmo Evangelho, onde nós presentificamos a ação de Deus no mundo, porque o Espírito não está presente só na igreja. O Espírito Santo está presente em toda a humanidade, com ações distintas, mas sua ação está sempre presente. E vejam que o lugar da ação humana, como atividade humana, ela provém, se origina, procede do ser humano e também se ordena a ele. Veja, quando o ser humano age, quando nós fazemos algo, o homem também se transforma. O texto está dizendo para nós que o homem também se transforma por aquilo que ele faz. Não somente as coisas e a sociedade, mas pela sua ação o homem realiza-se. Por isso que, independente de qualquer coisa, o trabalho é uma fonte de bênçãos e realização humana do ponto de vista do projeto de Deus. Do ponto de vista do projeto de Deus, a preguiça é um pecado. A preguiça é um pecado capital. Por quê? Porque o trabalho faz parte do processo de amadurecimento e de realização humana. Pelo trabalho, melhor dizendo, pela sua ação, porque nós estamos falando da atividade humana, né, gente? Pela sua ação, o homem aprende. Toda ação, ela é uma ação também pedagógica. Também desenvolve as próprias faculdades, desenvolve as próprias capacidades. Isso é muito importante para nós. Sai de si, porque a ação é para fora, é sempre uma ação para fora. O homem também eleva-se sobre si mesmo. Aprende muitas coisas, desenvolve suas habilidades e, olha só, faz com que a ação, a atividade, faz com que o ser humano saia de si mesmo. Esse desenvolvimento causado pela ação do homem, esse desenvolvimento, digamos assim, interno, ou seja, o homem aprende à medida que realiza, haja vista que todas as faculdades batem numa tecla muito importante. Olha, é preciso ligar o eixo prático ao eixo teórico, ou seja, preparar aquele acadêmico para a vida, que tenha conexão aquilo que ele faz, aquilo que ele está aprendendo, com aquilo que ele vai fazer. Todos os cursos de estágio visam isso, preparar a pessoa para a ação. E essa ação, quando ela acontece, ela também é uma fonte de conhecimento. Então esse desenvolvimento interno é maior, é mais importante do que os bens externos que nossas ações constroem. Olha só,
O homem, gente, eu vou dizer uma coisa aqui escandalizadora para essa nossa mentalidade economicista, né? Que o centro é economia. Olha só, o homem vale mais por aquilo que é do que por aquilo que ele tem. Vou repetir. O homem vale mais, o ser humano vale mais por aquilo que é do que por aquilo que tem. Essa é a doutrina da igreja. O centro é a pessoa humana, não é o dinheiro, não é o banco. É a lógica do evangelho. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Vale também para a economia. A economia foi feita para o homem, não o homem para a economia. Ninguém está dizendo que ela não seja importante, mas o centro sempre é a pessoa humana. Por isso que uma economia que cria desigualdade, que alimenta a miséria, ela tem que ser revista urgentemente. Urgentemente. Porque o centro não é enriquecimento de uns, mas é a dignidade de todos. Entra aqui a questão do bem comum, né? A questão do bem comum. E a política não pode ser o exercício do interesse de grupos que se sobrepõe ao bem da maioria. Como, infelizmente, muitas vezes acontece. Quem tem mais dinheiro faz mais pressão. Esse é o mundo. Esse é o mundo em que nós vivemos. Isso é mundano. Ele é mundano. Quem é que consegue mais as coisas? Na política, no Congresso. Pode olhar as bancadas. Quanto mais dinheiro elas tiverem, mais influência elas vão ter. É o que manda no mundo, gente. Aliás, Nosso Senhor já tinha avisado que tem 2 senhores que a gente tem que cuidar porque não dá para seguir os 2 ao mesmo tempo, né? Mas chamou de senhor também o dinheiro. O dinheiro é o senhor de muita gente, não é Cristo, não. De muitas igrejas que se tornaram os vendilhões do templo moderno. O engano das pessoas em nome da fé. Continua o templo se utilizando, do econômico para enganar, para mentir, para conseguir enriquecer alguns, Então, é isso aí. O homem vale mais por aquilo que é do que por aquilo que tem. E olha só, também o incentivo, gente, de mesmo modo, tudo que o homem faz para conseguir mais justiça, você está indignado e você luta por justiça, olha o que a igreja está falando por você. Tudo que o homem faz para conseguir mais justiça, mais fraternidade, uma organização mais humana das relações sociais, vale mais do que os progressos técnicos. Tá vendo? A gente acha assim que lutar por justiça é coisa de comunista, né? Não tem nada a ver. Isso é cristão. O cristão não se conforma com a injustiça. O cristão vê que a injustiça mantém um sistema onde o mal se sobrepõe ao bem. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Esses progressos só podem ser chamados realmente de progresso na medida que mantém os bens materiais a serviço da promoção humana. Mas os bens em si só, em si mesmos, eles são incapazes de realizar esse progresso humano, porque o que realmente nós precisamos é o bem da promoção humana. Então, segundo a vontade e o plano de Deus, o plano e vontade de Deus, ser conforme com o verdadeiro bem da humanidade, toda atividade humana tem que corroborar para esse fim, que é o verdadeiro bem da humanidade, e tornar possível ao homem, seja pessoalmente, individualmente considerado, seja em sociedade, para que desse modo, pela sua ação, o ser humano possa cultivar e realizar a sua vocação integral. Então, a gente percebe que nossa vida religiosa jamais pode estar separada da vida do trabalho, da vida da política, da vida da economia, então tudo isso, da vida da educação. Então nós temos aí, os cristãos têm princípios de sobra para perceberem que a nossa briga por justiça, por mais fraternidade, por condições mais humanas para as pessoas, corresponde ao projeto de Deus, porque nossa ação tem que desembocar na promoção da vida humana e uma vida para todos, não só para uma casta ou para um grupo de privilegiados. Então, esse é o projeto de Deus. A gente estragou tudo, mas o projeto de Deus continua esse, tá bom? Gente, chegamos ao final
desse primeiro bloco. Passou rapidinho, é um tema que o padre já estava, ainda bem que está acabando esse bloco, porque o padre já estava começando a se esquentar aqui, né? Já veio umas coisas aqui para falar na cabeça, e aí o anjinho, o diabinho do lado fala, ó, vai lá e fala. Aí o anjinho, calma, padre, calma, né? Então tá segurando. Tá certo, gente? Nós vamos para o nosso intervalo e já vamos voltar, porque nós já temos uma pilha de perguntas aqui, tá bom? Até daqui a pouco. Muito bem, já estamos de volta ao programa Respostas. Uma saudação carinhosa a todos vocês que participam desse programa, e eu gostaria de passar aqui o número do telefone, porque você sabe que você pode enviar a pergunta que você tiver aí na sua mente, no seu coração, sua dúvida. E nós temos inclusive o WhatsApp, que você pode enviar a pergunta, 99347-0532. Vou repetir, 99347-0532. A gente estava comentando sobre o tema da atividade humana, da ordenação desta atividade, que procede do homem e é ordenada ao próprio ser humano, para a gente perceber que a Gaudium et Spes nos fala da dimensão encarnatória do próprio Deus na história da humanidade, de modo que a gente tem que entender nossa fé não como algo alheio, indiferente ao que a gente faz no trabalho, no comércio, na nossa vida, na família, na escola, na universidade, lá na empresa, lá na fazenda. Tudo isso tem a ver com a nossa fé. Por quê? Porque o filme, né, do juízo final ou do juízo pessoal nosso, não vai ser só sobre foto da gente rezando na igreja. Estou dizendo assim de maneira um pouco simplificada. Não vamos colocar assim no filme só a hora que a gente estava rezando o terço, né? Pois é, para dizer que tudo, né? O filme da vida que passa, né? Então, isso para a gente evitar essas visões, essas dicotomias, né? Esses dualismos que separam corpo da alma, do espírito, a materialidade vista como negativa, né? Isso aí é um perigo muito grande para a nossa fé, porque deturpa, inclusive, a imagem antropológica cristã, a imagem de ser humano. Tudo, e eu digo assim sempre para as pessoas, tudo que a gente faz por amor é eterno, porque Deus é eterno. Então não precisa apagar o que foi feito com amor, por quê? Porque não se apaga. Se tem uma coisa que não se apaga para Deus, da sua memória e do seu coração, é o amor. Toda vez que nós fazemos algo com amor, Deus está presente. Onde está o amor, Deus está presente. Veja, isso é sério, isso é bastante sério quando a gente contempla que Deus é amor. Então, sua essência, participar da essência de Deus é viver no amor. Então, tudo aquilo que a gente faz com amor, né? O professor que dá aula com amor, né? O câmera que trabalha ali com dedicação, com carinho, com amor, né? Nós temos uma equipe aqui maravilhosa na TV Imaculada que trabalha com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, apesar de todos os limites, por vezes, estão batalhando. Tudo aquilo que a gente faz por amor é eterno. E a gente sente que Deus não é indiferente ao nosso cotidiano e à nossa vida diária, né? E a gente precisa de uma espiritualidade que seja não uma espiritualidade para anjos, mas para seres humanos, né? De carne e osso, né? Osso também tem aí, né? Mas bora trabalhar? Bora para as questões que vocês nos mandam. O Tiago, do Jardim América. Tiago, uma saudação para você. O Tiago faz uma pergunta bastante direta, ela é curta, mas ela dá pano para manga. É assim que a gente fala aqui no programa. Essa pergunta vai dar pano para manga. É um costume que a gente tem para falar, né? A pergunta, são bíblicos os 7 sacramentos? Eu já vou partir de uma resposta objetiva e clara. Sim, os 7 sacramentos são bíblicos. Agora, se você
é um irmão ou uma irmã no Senhor de tradição protestante, você vai dizer, mas olha, a narração daquilo que a gente tem dentro da tradição protestante, a narração explícita daquilo que nós temos dos sacramentos, são poucos, tá? O que eu chamo de narração explícita? Vou dar um exemplo. O batismo. O batismo, como tal, né, ide por todo mundo, pregai o evangelho, né, a toda criatura, batizai-os, existe uma ordem. Então, o batismo enquanto tal está expresso, aparece explicitamente no texto bíblico. Onde está a crisma no texto bíblico? Aí você vai precisar fazer interpretação bíblica para perceber que, por exemplo, o sacramento da crisma, ele aparece na Sagrada Escritura, mas não de maneira tão explícita como está o batismo. Por exemplo, quando Jesus ressuscitado aparece aos discípulos, aos apóstolos reunidos, veio sobre eles, soprou sobre eles o Espírito, e disse, né? Soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito. Todos os sacramentos, eles têm, antes da realização do sacramento, uma leitura bíblica. E por quê? Porque a sabedoria da igreja quer dizer que quando a gente olha para a Sagrada Escritura, a gente encontra o significado daquela ação. Aquela ação só pode ser sacramental se for bíblica. É isso. A ação só pode ser sacramental se ela também for bíblica. Mas é aqui, meu caro irmão, minha cara irmã católica, falando agora para os de tradição católica, que de modo particular a gente precisa dizer, não há nenhuma contradição entre os sacramentos celebrados e alguma afirmação de verdade de fé bíblica. O que pode acontecer é isso, que existem sacramentos explicitamente apresentados, existem sacramentos implícitos. Todos eles tratam de duas realidades, humana e divina. Por quê? Porque os sacramentos acompanham o caminho do cristão no seu peregrinar na história rumo ao reino definitivo. Então veja, os determinados momentos, origem, batismo, o desenvolvimento e a maturação na hora que a gente vai assumir mais conscientemente a nossa missão no mundo, a crisma, que não dá um novo espírito, que não dá uma nova parcela do espírito, mas que é o mesmo espírito que aquele cristão, que aquela cristã, porque já são cristãos, receberam no batismo. Aqui, claro que eu estou falando que dentro da tradição católica nós temos o costume de batizar crianças. Então, a crisma não vai acrescentar o espírito. A crisma renova esta presença de um espírito que está presente. Depois, nos caminhos, né, no caminhar e no peregrinar do cristão, existe um outro sacramento que ele é explícito na Bíblia. Qual é esse sacramento? São os 3 sacramentos fundamento da vida cristã. Só tem cristão pronto para a missão com esse fundamento. O batismo, a crisma, a Eucaristia. Agora é essa que eu queria dizer para vocês. Um outro sacramento muito explícito na Sagrada Escritura, que tem uma narração explícita, né? A narração mais antiga é de Paulo, sabendo que chegou a sua hora, Jesus prepara a Páscoa, a narração inclusive, ei, tomai e bebei, tomai e comei, este é meu corpo, este é meu sangue. Então, aqui tem um outro sacramento explícito, que é o sacramento do caminhar do peregrino, de toda pessoa que segue Jesus Cristo. Então, a Eucaristia o cristão tem uma dimensão eucarística da própria vida, porque toda vez que a Eucaristia é celebrada, se atualiza o mistério da paixão de Cristo. Renova no coração de cada cristão a certeza de que Deus não retira nenhum momento da nossa existência a manifestação plena do seu amor, de modo especial quando Ele por nós se entregou na cruz. Então, a Eucaristia é o sacramento do peregrino, da peregrina, é o sacramento do caminhante, da pessoa que caminha para o céu. Por isso que ele é já o pregustar, o sacramento da Eucaristia é o pregustar o sacramento do reino eterno, tá?
Por isso que a Sagrada Escritura fala que no reino eterno vai ter um banquete. Gente, eu espero que seja um churrasco, tá? Eu espero que nesse banquete tenha um churrasco, tá? Mas vai ter o que a gente gosta, né? Já imagina a gente chegar no céu e não ter churrasco? Mas é a ideia de alegria, de felicidade, isso que a Sagrada Escritura quer passar pra gente, né? Um banquete, né? E já pensou, né? No céu não ter um churrasquinho, uma partida de futebol pra gente assistir? Ai, essas brincadeiras à parte, mas para dizer, né, que aquilo que a gente realmente gosta, né? O céu também vai ser um lugar muito, muito bom, muito gostoso de estar, né? Então, por isso que eu falei do churrasco. Mas, a parte disso, a Eucaristia é prefiguração do banquete eterno que nos prepara o Senhor. Por isso que já nos lembra que nós caminhamos nessa terra, mas a nossa meta é o céu, né? O nosso caminho é para o céu. Por isso que a Eucaristia é ânimo, é alimento, né? É alimento. E aí depois vem os caminhos que a vida, os estados de vida que a gente precisa seguir. Como é que eu vou seguir Cristo agora? Eu vou seguir Cristo no matrimônio, no casamento? Eu vou seguir Cristo como cristão leigo? Porque não tá escrito em nenhum lugar que todo mundo é obrigado a casar, né, gente? Não está escrito, né? Então, essa é uma dimensão. Não é bom que o homem esteja só. Não está querendo dizer que não é bom que para o homem não estar só, ele tenha que estar casado, né? Mas aí é uma interpretação que eu não vou brigar com vocês agora por causa disso, mas para dizer que essa dimensão do outro, da presença, né? Sobretudo o matrimônio, que é um sacramento também muito importante, né? Sacramento importantíssimo. Depois vem os ministérios que vão servir a comunidade, que vão servir a igreja, os ministérios ordenados, né? O sacramento do episcopo, do bispo, do diácono, do padre, do sacerdote ou do diácono, né? Os diversos ministérios, então o ministério ordenado. E também depois no desfecho da nossa vida ou nos momentos difíceis, Deus se faz presente com outros dois sacramentos, que nós chamamos sacramento da cura. Quais são esses dois sacramentos? O sacramento da confissão, que é quando nossa alma se fere pelo pecado e se distancia do amor a Deus e do amor ao próximo, se esfria. Quando começa a se esfriar esse amor, é hora de curar o coração, de converter o coração pelo sacramento da confissão, que também tem profundas raízes e fundamentação bíblica, tá vendo? O sacramento da confissão tem. Aqueles a quem perdoardes os pecados vão ser perdoados. Ele disse isso para os apóstolos, disse também para a própria comunidade, que a comunidade participa desse poder do Cristo Redentor. Mas não é que o padre perdoa, não, o padre não perdoa ninguém. Quem perdoa é Deus. Tanto que na oração que antecipa a absolvição, aí sim é o ato da comunidade, é invocada por meio de uma oração o Deus Pai, fonte de misericórdia. Por quê? Porque é Deus, né? É Deus quem nos perdoa. Por meio da igreja, é diferente, né? Por meio da mediação da igreja. E aqui a gente tem, você vai dizer, mas não tem fundamentação bíblica o sacramento da confissão? Muito pelo contrário, muito pelo contrário. E nunca nós podemos perder de vista que é a Deus que nós confessamos pela mediação que o próprio Deus estabeleceu pela sua revelação. Então, vocês não se confessam com Deus, mas Deus se revelou. Ao se revelar, Deus mostrou para a comunidade, para a igreja, como é que Ele queria que a comunidade caminhasse quando acontecesse o erro, quando acontecesse o pecado. A todos é oferecida o novo batismo, né? Aspas, o novo batismo no caminhar do peregrino. E um sacramento, por último, falar também de raízes bíblicas, né? A carta de Tiago, se você sabe que alguém está doente, chame os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente e se ele tiver pecado, receberá o perdão. Essa é a carta, o texto da carta de São Tiago. Veja que bonito. Cristo se faz presente também na hora da dor, né? Na hora da dor física. E a gente vai para pedir cura. Esse sacramento, por exemplo, não é mais chamado de extrema-unção, como era, porque quando a família via o padre chegar, né, já começava a chorar. Eu acredito que era um baque até para o próprio doente, né, a hora que via o padre, porque vou ter que ir embora mesmo, né. Mas não, o sacramento da unção dos enfermos, assim chamado, esse é um nome,
mais apropriado para hoje, para a compreensão que nós temos, porque a compreensão anterior ligava-se à morte. Não, e o sacramento é ligado à doença, ao mal físico, ao mal da doença, mal psíquico. E a cura sempre acontece, por vezes não é uma cura física, mas por vezes é a predisposição, aqui também tem essa dimensão presente. Se a cura física não acontece, o coração também restabelece sua plena comunhão com Deus, e se for necessário fazer a última viagem, a pessoa já está bem preparada, né? Já está com a mala pronta, como a gente costuma dizer. Então, gente, nós não temos uma explicitação de todos os sacramentos, mas todos os sacramentos estão na Sagrada Escritura. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que todo sacramento, se você for buscar na Sagrada Escritura por um estudo exegético sério, você vai encontrar fundamentação bíblica. E lembrando que para nós a revelação é crer que Deus se revelou na Sagrada Escritura pelo caráter de inspiração, que o Espírito age no agiógrafo, aquele que escreve para que a verdade de fé seja ali explicitada, mas também para nós a revelação tem a modalidade da tradição, que os nossos irmãos protestantes não acolhem, né, não compreendem, mas nós temos também essa dimensão. Então, nós, ainda que possamos dizer que os sacramentos, todos eles, têm fundamentação bíblica, eles também têm fundamento na própria tradição. Da tradição, aqui eu vou acrescentar o adjetivo apostólica, porque é já para especificar e para diferenciar de tradições no plural, né? No T minúsculo. Então, nós temos sim, todos os sacramentos, Tiago, são bíblicos. Todos os 7 sacramentos, na interpretação católica, não menosprezam a importância da fundamentação bíblica. E todos os sacramentos na disposição litúrgica do rito, do culto celebrado, ele tem que ser antecedido por leituras bíblicas que vão trazer o verdadeiro significado, ou o significado e o sentido que aquele momento que vai acontecer tem no coração de Deus e na revelação. Então, isso é muito importante a gente ter claro para nós, porque se não tem fundamentação bíblica para nós, também para nós católicos, é um problema, porque nós podemos fazer uma afirmação que não esteja explicitamente na Sagrada Escritura, mas atenção, jamais em contradição com o princípio bíblico, porque Deus não é esquizofrênico, né, gente? De dizer uma coisa na Sagrada Escritura e outra na tradição. Isso não pode acontecer. Já me disseram que nós chegamos ao final desse segundo bloco. Nossa, como passar rápido, né? Mas que bom. Mas vou lembrar para vocês que o nosso encontro vai voltar daqui a pouco, após o intervalo, porque nós temos ainda mais programa Respostas após o intervalo. Já voltamos. Muito bem, um intervalo bem rapidinho e a gente já está de volta ao programa Respostas. Quero saudar, se você chegou agora no programa, sejam muito bem-vindos. Que alegria tê-los aqui conosco e eu fico muito contente quando eu encontro alguém pela rua, alguém lá no trabalho que fala: olha, eu vi, estou assistindo, participei do programa. Aquele dia você estava nervoso, hein? Pois é, o padre de vez em quando sobe na cadeira aqui, quase. Mas tá certo, é a dinâmica também pra gente. Tem perguntas que tocam, né, muito a gente, e aí o emocional vem junto aqui. Mas tá certo. Muito obrigado pela participação de todos vocês aqui pela TV Imaculada. O programa Respostas quer ser esse serviço, né, de comunicação e de informação para todos vocês. Agora a pergunta, vamos passar já para o trabalho de respostas, né, das perguntas. E a pergunta que nos vem é da Thaís, lá do Aero Rancho. Uma saudação para a Thaís. E a pergunta da Thaís também é muito objetiva. O que são os livros apócrifos ou deuterocanônicos? Vou repetir. O que são os livros apócrifos ou deuterocanônicos? Atenção, esse termo apócrifo, para quem é do meio, é mais conhecido. Deuterocanônico, não tanto.
Os dois são termos gregos, tá? Vem o termo grego. Para dizer que quem faz uma pergunta dessa sabe, para nós, né, que quando a Sagrada Escritura foi sendo escrita, tá? Temos a fase mais antiga, que é a fase de construção da Sagrada Escritura no Antigo Testamento. Depois, na Nova Aliança, no Segundo Testamento, ou na plenitude dos tempos, após a morte de Jesus, testemunhas oculares do evento, desse movimento de Jesus que acompanharam a sua vida terrena, a sua paixão, morte e ressurreição, ascensão aos céus, essas comunidades vão nascendo em torno da fé em Cristo. E o que acontece? Num determinado momento, a comunidade, vendo distanciar-se do evento, por quê? Porque Cristo já morreu, já ressuscitou, já voltou aos céus, então a comunidade sente a necessidade do registro escrito. Só que esse registro escrito, ele não acontece assim de maneira mágica. É um processo, o processo de redação, estou falando aqui agora já do Novo Testamento. O processo de redação é um processo muito complexo. Tanto que não tem problema se a gente falar que a Bíblia é uma coxa de retalhos, gente. Não sei, as nossas avós gostavam muito, né? Na simplicidade da fazenda, do sítio, a avó não perdia nenhum pedaço de pano. Então se juntava, guardava numa gaveta, se guardava numa caixa. Lá pelas tantas, esses panos eram colocados costurados juntos e a gente chamava de colcha de retalhos, né? Não sei, hoje tem muita gente que ainda faz a chamada colcha de retalhos, por sinal fica muito bonito. No final, toda essa diferença acaba dando um resultado final muito bonito. Então a gente pode dizer que a fase redacional do Novo Testamento também, de certa forma, é uma coxa de retalhos. O que existia antes de nós declararmos que são os livros do Novo Testamento? Existiam diversos escritos espalhados que as comunidades trocavam entre si, ora escritos dos apóstolos, ora escritos que não eram dos apóstolos, mas que evocavam a autoridade dos apóstolos, ora escritos trocados pelas comunidades, escritos por secretários dos apóstolos, ou alguém que acompanhava os apóstolos nas pregações nas comunidades, nas missões que os apóstolos faziam. Esses textos, aos poucos, foram sendo acolhidos pelas comunidades, como um texto de tal importância. E como é que um texto ganhava importância? Se comprovava a sua origem apostólica. Esse foi mesmo o apóstolo que disse. Esse foi um secretário que ouviu, secretário é um modo da gente dizer, né? Era um discípulo que acompanhou o apóstolo, que é uma testemunha ocular do evento Cristo. E iam contando, narrando. Os apóstolos usaram muito a tradição oral, mas tinha alguém escrevendo. Normalmente tinha alguém escrevendo. Então, o que acontece num primeiro momento? Como é que um texto é importante para a comunidade? Sua origem apostólica. Se é um texto dos apóstolos, é um texto que tem que ser guardado, tem que ser cuidado. Aos poucos se cria na comunidade, nas comunidades recém-fundadas, todas elas, quase todas, de origem apostólica, a necessidade de um registro mais organizado. Esses secretários, que eu chamei de secretários, que eram normalmente discípulos de um apóstolo, tinham essa preocupação redacional organizada. Quando nós falamos dos 4 evangelistas, eles são, aspas, uma espécie de 4 secretários que fazem ata daquilo que eles ouviam. Vocês imaginem que quando uma pessoa faz um discurso, alguém esteja ali anotando as ideias. A gente faz isso às vezes numa aula, não faz? O professor está falando, nossa, eu não posso perder as ideias principais do professor. Então, você vai lá, eu enchia meu caderno disso, à medida que o professor ia falando, a gente vai anotando. Algo parecido acontecia com os evangelistas. Esses evangelistas constroem, então, esses textos, junta-se a estes textos cartas que eram trocadas, as comunidades enviavam umas para as outras as cartas dos apóstolos. Por quê?
Boa parte das cartas, eu estou falando assim, sobretudo das cartas de Pedro, as cartas de Paulo, que são na sua maioria, Paulo escreveu muito, Paulo falou muito e escreveu também, mas Paulo também, Lucas foi um discípulo também de Paulo, então vocês estão percebendo que é importante que seja um apóstolo, que esteja ligado a um apóstolo. Então, num determinado momento, essas cartas que eram escritas para as comunidades permaneciam nas comunidades como orientação, para dizer, olha o que o apóstolo disse, ó como a nossa comunidade tem que ser, olha aqui o que o Evangelho está dizendo. E aos poucos foi se construindo o Novo Testamento. Agora, chegou um momento que a comunidade, a igreja, quando eu estou falando comunidade, eu estou falando a igreja. Chegou um momento que a igreja disse assim, mas olha, tem tantos textos circulando, gente, eu vou simplificar um pouco a coisa, mas é para ajudar a gente a entender. Tem tanto texto circulando que nós precisamos chegar ao momento que nós temos que definir aquilo que para nós é revelação. E o conceito de revelação é muito ligado, como eu disse para vocês, ao fato de que o texto tem que ser comprovado sua origem apostólica. Ou ligado diretamente a uma pregação do apóstolo ou alguém, um discípulo que copiou o que ele ia falando. Tá? Porque a importância era ligar-se, que os textos, que os escritos ligassem ao evento Cristo. Esse é o objetivo do Evangelho. É uma boa notícia. É um texto de fé. É um texto escrito por comunidades que têm a fé em Cristo. Então não é uma biografia de Jesus. Os textos não são biografia de Jesus. Não estão narrando como é que Jesus, a cor que tinha Jesus, não interessava. Os evangelhos, que é o coração do Novo Testamento, não é uma biografia de Jesus. Não é. A gente vê que não é. É um texto de uma comunidade pós-pascal, pós-Páscoa, que acredita em Cristo ressuscitado, que acredita no evento Cristo, que Ele é o Filho de Deus, Ele é o mensageiro de Deus e, como tal, Ele traz para nós a revelação. A revelação vai sendo entendida como aquilo que Cristo transmite. O que Cristo transmite é revelação. Por quê? Porque vem de Deus. Vindo de Deus é revelação. Então a comunidade chega um momento que tem que definir quais são os livros que têm origem apostólica e que têm origem apostólica que comprovam que a revelação saiu da boca de Jesus ou da ação de Jesus ou de pessoas que testemunharam aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus falou. Então isso para nós é revelação. Então se entendeu que esses textos precisavam ser configurados, organizados como fez o Antigo Testamento. Mas o que acontece na hora que vai se escrever, fazer a junção da coxa de retalhos? Lembra da coxa de retalhos que eu falei? Se percebe que tem uma infinidade de outros textos. E aí você precisa de um criterioso trabalho de exegese, que é o trabalho de interpretação bíblica para dizer, esse texto é revelação, é bíblico, é da Bíblia. Esse texto aqui não é. Por incrível que pareça, existiam uma infinidade de livros que não foram considerados revelação, não foram colocados dentro da Sagrada Escritura. Nós chamamos esses livros de livros apócrifos. São livros que, na sua maioria, divagam. Por exemplo, tem um livro apócrifo que contava assim, que Jesus, quando era pequenininho, ele já fazia muitos prodígios. Ele matava o passarinho, na mesma hora ele já soprava o passarinho, revivia. Tá? O que a igreja entendeu? Que não tem necessidade disso. Então existem inclusive evangelhos apócrifos. Vários textos que a igreja não considerou como obra do Espírito, ou obra do Espírito no autor sagrado. Né? Não consegue se comprovar a origem apostólica. Ele entra em contradição com aquilo que as comunidades já na tradição oral, porque já existe uma tradição oral de 30 e 40 anos. Quando o Evangelho, quando o Novo Testamento começa a ser organizado, já tem 30, 40 anos que Jesus já foi. Então, o que existe antes disso? O que aconteceu nesses 30 anos? As tradições orais. Gente, por muito tempo a humanidade não tinha escrita. E como é que se passava de uma geração para outra? A tradição oral. Então a comunidade tinha escritos, mas tinha ao mesmo tempo uma tradição oral. O que acontece? O texto tem que ser confrontado com essa tradição oral. Olha, Jesus não disse isso.
Isso aqui é incompatível. Então, a comunidade é o ambiente propício para que o Espírito, agindo sobre o autor sagrado, pudesse realmente construir o que nós chamamos de Novo Testamento. E esse Novo Testamento, ele é composto pelos livros que nós temos na Sagrada Escritura, dos quais praticamente o Novo Testamento é o mesmo Novo Testamento dos nossos irmãos de tradição reformada, né? Ou tradição reformada ou tradição protestante. Alguns grupos deles gostam mais do termo protestante, outros do mais reformada, né? Sobretudo quando a gente fala do dito protestantismo histórico. Mesmo entre eles existem diversas classificações e eu não estou em cátedra para poder dizer, e talvez eles nos explicariam isso melhor do que nós. Mas de qualquer forma, é muito importante a gente perceber que no final teve que dizer, olha, esse livro é revelação. Quais critérios? Os mais importantes que eu coloquei foi o que eu coloquei para vocês. É o princípio da origem apostólica do texto, que remeta ao evento Cristo e também que não entra em contradição com as tradições orais que estavam em troca, né? Em circulação pelas comunidades. Este é um ponto que levou a comunidade a declarar vamos falar um palavrão aqui agora, canonicidade. Esse livro entra para o cânon. O que é a palavra cânon? Eu ia falar professor, né? Fiquei acostumado a dar aula. O que é a palavra cânon? Norma, regra. Então, teve livros que entrou para o cânon, que eram canônicos, reconhecidos como revelação, que reconhece o caráter de inspiração do texto. Os livros apócrifos, não. E cada dia se descobre mais livro apócrifo, viu, gente? Que não entrou para a Sagrada Escritura. São utilizados pela igreja como fonte também de estudo histórico? Sim, mas não são Bíblia, não são livro sagrado, não são revelação para nós. Muitos dados, inclusive, que nós temos, fala de São José, de alguns outros dados extra-bíblicos, são oriundos também desse universo de livros apócrifos, porque são muitos livros. Eu acho que até mais do que a Sagrada Escritura que a gente tem, mas não foi reconhecida o caráter de inspiração desses livros. Me avisaram que já chegou o final, já estou com saudade, gente, mas quero deixar meu abraço no final do programa Respostas. Muito obrigado pela participação de todos vocês. E a gente quer invocar a bênção, então, de Deus, a bênção do nosso Deus, por intercessão, por esse canal que foi Maria, no sim que ela deu a Deus, que fez dela também aquela que trouxe pelo seu sim também, que acolheu no seu seio o Cristo. Então, Maria nos ensina a fazer tudo o que esse filho dela pede. Então, esse é o mandamento de Maria, que a bênção que vem de Deus por intercessão dela nos ajude exatamente a isso, a fazer tudo o que o seu Filho e o que os evangelhos nos indicam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coração fica na espera, na expectativa de um novo encontro nosso. Fiquem com Deus, grande abraço. Continue na programação da TV Imaculada. Fiquem com Deus. Até mais. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti.